toda a área aqui ocupada. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma volta aqui, para vocês repararem os elementos todos que tem. A ocupação do prédio é quase total ainda, né? É. É que outra parte ficou para... Ficou arsenal. Mas quando a gente fala em arsenal, é cenário de armas ou do que é? Não, a gente já vai falar dele. Ah, tá. Eu vou Pra gente começar, eu vou pedir para vocês virem todos aqui para essa parte aqui da frente, tá? Vamos fazer um pequeno exercício que assim, qual é o caminho que vocês fizeram até agora, olhando assim na maquete? Ali e aqui. Aqui, entraram aqui, né? Não, por aqui mesmo. Vocês entraram por aqui. Você quer? Não, E aí depois vocês fizeram o quê? Vocês deram uma volta aqui na praça, né? Vocês notam aí no meio da praça, meio jogo de 7 erros, alguma coisa que está faltando aí? Tá faltando aquela... Tá faltando a a fonte. Está faltando a fonte, né? Bem, por que está faltando a fonte? Porque essa maquete, ela tenta repetir o desenho de quando esse prédio foi inaugurado. Né? Quando ele foi inaugurado, ainda não tinha fonte ainda. Né? O ano de inauguração está ali, ó. Eita! Nossa, meu avô ainda estava no... 1886. Porque ele levou ali, tem essas duas datas, porque 1886 é quando ele começou a ser construído. 1888 é quando ele ficou pronto, né? E uma coisa que é importante, quando esse prédio foi feito, a ideia é que ele fosse uma hospedaria para receber as levas de imigrantes que estavam vindo, sobretudo da Europa, aqui para o Brasil no finalzinho do século XIX, né? Esses imigrantes que chegavam, por conta da época, acabavam chegando de navio, desembarcavam ali no Porto de Santos. Nesse momento, aquela estrada de Vitória, eu acho que lá em Taipas passa, né? Aquela linha que vai para Jundiaí, né? Essa linha que passa lá, né? A São Paulo Railway. Isso, essa que é a São Paulo Railway, tipo, que atualmente a linha que vai do Rio Grande da Serra até Jundiaí, ela ia até Santos, né? Então os imigrantes embarcavam ali num trem em Santos, subiam a serra. Aqui do lado, se vocês repararem, vai ter tipo 2 linhas de trem assim, porque você tinha um trem que era destinado a essa galera que ia vir para cá. Né? Aí o trem pegava uma bifurcação, entrava aqui e deixava as pessoas, né? Na estação que está aqui do lado. Tá? E quando a hospedaria ela foi criada, aqui para a gente ter uma ideia, esse terreno aqui tem tipo 30 mil metros, o terreno inteiro. A área construída da hospedaria tem 10 mil metros, né? E aí ela tem um detalhe que é bem interessante. Para a época, esses muros aqui são muito altos, porque quando esses imigrantes chegam, eles vão também passar um período de quarentena, né? Por conta da viagem, por conta do risco de você chegar com alguma doença e tal. Tanto que quando esse pessoal chega, aqui do lado tem uma estação de trem, se vocês virem para cá, para a gente entender mais ou menos como que é o caminho, né? As pessoas desembarcam aqui na estação de trem. Aqui do lado, a gente tem esse galpão gigante, que era uma área onde o pessoal depositava as bagagens. Então, todas as bagagens que chegavam eram colocadas aqui. E elas passavam por um primeiro processo de desinfecção, né? Por conta dessa questão da viagem e tal. Aí, por questões de saúde pública, quando esse pessoal chegava aqui de trem, ninguém entrava diretamente nas dependências do prédio. Todo mundo saía daqui e o primeiro trajeto que se fazia era até esse prédio aqui, onde ficava uma enfermaria. Aí era feito, né, uma série de exames, algumas vacinas eram oferecidas e tal. Caso alguém precisasse ficar internado, tinha um hospital aqui do lado, esse prédio menor aqui. E aí depois de passar por essas 2 etapas, essas pessoas davam uma volta aqui no prédio, passavam exatamente por onde vocês passaram aqui no jardim e entravam exatamente nessa sala onde a gente está, que era chamada de sala de matrícula, onde todo mundo ia ser registrado aqui. Aí, feito esse registro, dependendo do horário que você chegasse, imagina que esse povo devia estar com uma baita fome, né? Aí você ia acessar o refeitório. Vocês conseguem imaginar onde deveria ser o refeitório pelo desenho? No meio? Esse aqui bem no meio. Ficava... Olha o tamanho da área ocupada pelo refeitório, né?
Aí aqui do lado a gente tem os banheiros. Desse outro lado é o depósito de frutas, de coisas que poderiam estragar, né? Tipo frutas, verdura, hortifruti, né? E aqui na outra ponta, esse que também é tão grande quanto a parte da bagagem ali, era onde você tomava banho. Ficavam os chuveiros. E aqui tem um detalhe bem interessante, porque um dos primeiros chuveiros quentes instalados em São Paulo foram instalados aqui. Né? Quando a gente estiver visitando o acervo, depois eu até mostro para vocês que tem ali um exemplo desse aquecedor que se usava na época. Assim. E aí, passado por tudo isso, as pessoas tomavam lá suas refeições, o café, o almoço, o jantar, e aí eram arrojadas nesses corredores aqui laterais, onde ficam os dormitórios. E a parte da frente aqui, onde é a parte da exposição hoje, ficava um monte de escritórios, vários escritórios, né? E aí o que acontecia? Tem um detalhe que a gente precisa pensar antes da gente seguir aqui. Vocês olham ali, qual que é o ano mesmo de inauguração? Aqui? 88, né? Começou em 1916 e inaugurou em 88. Se a gente pensa na história do Brasil, o que acontece em 1888? A data é uma das datas mais importantes da história do Brasil. Pode falar. Não é para soprar, não, eu falei. É que é a erradicação da escravidão. Isso, né? Teve tipo a abolição da escravidão, né? Por que essa informação vai ser importante? Se a gente for pensar tipo, no estado que a gente está, no estado de São Paulo, em 1888, boa parte da economia do estado de São Paulo ela era mantida pelo café, pelas lavouras cafeeiras no interior, né? A mão de obra que existia para trabalhar nessas lavouras eram os escravizados. O que acontece com esse pessoal depois que acaba a escravidão? Eles vão ser registrados como funcionários? Não. Vai acontecer o que com esse pessoal? Sem identidade. Poderiam voltar a trabalhar nas fazendas, né? Só que os cafeicultores aqui em São Paulo, eles aproveitam o final da escravidão para tentar desenvolver um outro projeto. Se a gente pega esse final desse período, existe um projeto aqui em São Paulo de branqueamento da população. Então o que você faz? Esses ex-escravizados, que no final eram quem de fato sabiam lá trabalhar nessa lavoura, eles são colocados para fora. E aí tem que tentar se virar do jeito que dá. E aí você começa a trazer um monte de imigrantes de fora. Então, por exemplo, existe um dado bem interessante da gente pensar. Se a gente estivesse, por exemplo, na Itália, no final do século XIX, numa cidadezinha em algum interior da Itália, provavelmente você ia ver tipo um cartaz ou alguém chegando nessa cidade falando assim: você está afim de ir para o Brasil? Lá no Brasil está tendo um grande lance do café e a gente está precisando de trabalhadores. E aí as pessoas pagavam a passagem desse pessoal e quando chegava aqui você tinha todo esse espaço para receber e aquele pedaço, aquela parte onde vocês entraram, que hoje é a bilheteria, né, a entrada principal, ficava uma agência de empregos. E aí esses imigrantes eram encaminhados para as fazendas, né, de café. Isso foi um dado bem interessante porque assim, durante muito tempo, pelo menos até 1929, a maior parte das pessoas que passavam aqui eram imigrantes estrangeiros, sobretudo italianos, espanhóis e portugueses. Só que a partir de 40